Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Gediel Mendes, sou contador especialista em planejamento tributário e financeiro para médicos, clínicas e empresas. Aqui eu compartilho estratégicas práticas para você pagar menos impostos e lucrar mais, sempre dentro da lei. Então já aproveita, curta essa live e se fizer sentido para você, compartilhe com colegas médicos que também precisam dessas informações. Olá, seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Essa live aqui eu vou mostrar para vocês, para profissionais da saúde, como podem pagar até 50% menos de imposto de forma legal, tá? De forma legal. Vou mostrar para vocês aqui nessa live de hoje como você pode pagar até 50% a menos. E aqui nós temos um problema que é a escolha do regime tributário errado. Quando você começa suas atividades profissionais, você acaba escolhendo um regime tributário errado. E com isso, faz com que você pague muito imposto. Hoje nós temos três tipos aí de regime tributário no Brasil, que é o Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real. Outro ponto importante que faz você pagar muito imposto é não fazer um planejamento adequado para a sua empresa. Todos, todo empreendimento, todo negócio precisa de fazer um planejamento adequado. Então, sem esse planejamento aí, você pode ter vários problemas, principalmente problemas em pagar muito imposto. Nós chamamos de plano de negócios, né? Plano de negócios é importante, que é o seu planejamento para a sua empresa. E outra é você usar a contabilidade de forma genérica, né? Não escolher aquela contabilidade que ela é especializada na área de saúde. E agora eu quero falar com você sobre os regimes tributários. Nós temos, como eu falei anteriormente, nós temos o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. O Simples Nacional é uma modalidade de pagamento de imposto de forma unificada para pessoas jurídicas que faturam até 4 milhões, 4 milhões e 800 mil. Então, se você fatura até essa quantidade aí de faturamento, se você tem até essa quantidade de faturamento, você pode estar no Simples Nacional. Se sua clínica permite estar nessa atividade do Simples Nacional, você pode ter uma economia de até 40%, porque se você estiver enquadrado, né, no anexo correto, você chega a pagar 6% sobre a sua receita, tá? Sua receita declarada, que é aquela receita que você emite nota. Já o lucro do presumido já é uma outra opção, às vezes não é a melhor opção, porque você chega a pagar até 16,5% ou quase 17% de imposto sobre a sua receita declarada. Receita declarada que eu falo é sobre as notas fiscais emitidas. Tanto no Simples Nacional como no lucro presumido, ele não te dá a oportunidade, a opção de você aproveitar os créditos de impostos, como crédito de PIS e COFINS sobre compras. Então você precisa analisar, tá, de forma bem correta, de forma bem pensada, qual o regime que você deve escolher, qual o melhor regime para o seu empreendimento. Ah, esqueci de falar do lucro real. O lucro real você vai pagar um imposto de renda, contribuição social sobre o lucro real. Porém, você vai pagar PIS, COFINS e ISS-QN sobre a sua receita, sua receita declarada. O ISS-QN 5%, e as alíquotas do PIS e COFINS são alíquotas bem maiores do que do lucro presumido e do Simples Nacional. Então, às vezes, o lucro real nem sempre é uma opção para você, para a sua clínica. Outro ponto importante que te ajuda a você economizar é na escolha, de você fazer uma boa escolha entre o Prolabore e sobre a sua distribuição de lucro. O Prolabore ele é obrigatório, é o seu salário, tá?
onde tem o INSS, onde desconta do seu Prolabore, e esse INSS ele é repassado para o governo federal. É interessante saber que, é importante saber que o INSS ele vai contar para a sua aposentadoria, tá? Sobre o Prolabore. Já a distribuição de lucro, ele é isenta desde que seja contabilizada essa distribuição de lucro. Tá? Se ela não for contabilizada, ela passa a ser tributada, tá? Não é isenta. E o lucro, esse lucro que nós falamos, que é a distribuição, desse lucro é quando você tem a sua receita, você desconta, diminui dessa receita os seus custos, as suas despesas, e no final sobra o lucro. Esse lucro que é distribuído para você, ele é isento, tá? Você não vai pagar imposto de renda sobre o dinheiro que entra na sua conta referente a lucro, tá? Tanto as empresas do Simples Nacional podem fazer distribuição de lucro, empresas do lucro presumido, empresas do lucro real podem fazer distribuição de lucro. Mas você só faz distribuição de lucro se você tiver lucro. Caso contrário, não tem como fazer distribuição de lucro, tá ok? Outro ponto importante aqui são as deduções e despesas. Os regimes do Simples Nacional e do lucro presumido, eles não te dão a oportunidade, eles não permitem que você deduz as despesas para pagamento de imposto. Porque no lucro presumido e no Simples Nacional, você paga o imposto sobre as notas, sobre o seu faturamento bruto, vamos dizer assim, né? Então, para quem está nesses dois regimes, não tem como fazer deduções e despesas. Você vai ter como fazer essas deduções e despesas apenas para o lucro real. Mas só que essas deduções e despesas só vai permitir você pagar menos impostos no caso do lucro, do imposto de renda sobre o lucro e da contribuição social sobre o lucro. Caso você tenha prejuízo no período, você não vai pagar imposto de renda nem contribuição social, mas também não vai poder fazer distribuição de lucro. No lucro real você pode deduzir do PIS e do COFINS aí os créditos de PIS e COFINS sobre compras, tá? Então é muito usado aí para dedução, para pagar menos imposto no PIS e COFINS. Agora pergunta, será que a minha clínica ela faz muitas compras para eu ter crédito de PIS e COFINS? É um caso a se pensar. Então, antes de você começar a sua atividade profissional, abrir a sua empresa, você escolha bem, de forma criteriosa, o regime tributário. Outro ponto importante que eu gostaria de falar para vocês, nesse pilar 3 aqui sobre deduções e despesas. Para quem é médico que não tem CNPJ ou profissional da área da saúde, que eu falo psicólogos, terapeutas, enfim, pode usar as deduções e despesas para pagar menos imposto de renda da pessoa física, através do Carnê-Leão. O que é o Carnê-Leão? É o livro caixa oficial do governo federal. Lá você vai colocar as suas receitas e vai colocar as suas despesas. Essas despesas serão deduzidas da sua receita e você vai pagar menos imposto. Eu posso colocar qualquer tipo de despesa? Não, não pode. Somente aquelas despesas relacionadas à sua atividade profissional. Eu viajei com minha família para as férias, tive um gasto lá com passagem aérea ou com combustível, pedágio, enfim. Eu não posso colocar isso para deduzir, pagar menos imposto? Não, não pode, porque não está relacionado aí à sua atividade da área da saúde, tá? Então, vou frisar, tem que ser despesas relacionadas à sua área da saúde, para quem faz o Carnê-Leão. Outro ponto importante, o Carnê-Leão, ele até te ajuda a fazer a sua declaração de imposto de renda. Te ajuda a não cair na malha fina da declaração de imposto de renda. Como que ele me ajuda? Quando você emite o recibo para o seu paciente, automaticamente
esse recibo que ele é emitido dentro lá do Carnê-Leão, ele já cai essa informação na Receita Federal. Aí quando você for fazer essa declaração de imposto de renda, basta você informar esses recibos que você emitiu. Sendo assim, a sua declaração de imposto de renda não vai cair na malha fina, porque você declarou esses recibos que você deu, tá ok? Recibos, volto a frisar, recibos emitidos para seus pacientes dentro do Carnê-Leão. E para finalizar aqui, vamos recapitular sobre o que nós falamos hoje. É possível economizar até 50% de imposto e assim, consequentemente, ter mais lucro quando você escolhe um regime tributário correto para a sua empresa. Quando você faz uma estrutura bem assertiva sobre o seu prolabore, sobre a sua distribuição de lucro. E quando você faz um uso inteligente das deduções, dos custos e das despesas sobre a sua receita. Tá? Isso você consegue economizar até 50% e assim você ter mais lucro. E sendo assim, eu quero quero fazer um convite para você, aqueles que querem aprender como aplicar tudo isso na prática. Vai ter um evento ao vivo no dia 6 de outubro, às 20 horas, no YouTube, de forma 100% online, que tem como tema como pagar menos impostos e lucrar mais na sua atuação médica ou clínica. Olha, as vagas são limitadas, então já garanta a sua inscrição pelo link que vai aparecer aqui abaixo, aqui nos comentários desse vídeo, ou você pode entrar lá no meu Instagram, lá na link da bio, para você poder fazer a sua inscrição. Eu te espero lá. Até mais, até breve. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a enxergar como é possível organizar suas finanças ou reduzir os impostos de forma legal. E lembre-se, no dia 6 de outubro, às 20 horas, teremos o evento ao vivo, como pagar menos impostos e lucrar mais na sua atuação médica ou clínica. As vagas são limitadas, então já garanta sua inscrição pelo link da bio lá no Instagram ou pelo link que vai aparecer aqui nos comentários. Te vejo lá. Até mais.